Os treinamentos mostram o ressurgimento de um jogador e de uma boa opção para o futuro próximo do Grêmio. Pedro Lucas, que foi liberado e quase emprestado algumas semanas atrás, começa a convencer o técnico Roger nas oportunidades que tem recebido no CT. E nós vamos falar sobre este jovem talento, que quando teve a chance não conseguiu convencer, mas agora começa a mostrar toda a qualidade. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com Pedro Lucas. 19 anos ele tem. Vai fazer 20 agora no meio do ano. E quase foi embora do Grêmio por empréstimo. Mas está surpreendendo no dia a dia. Eu vou contar isso, mas antes deixa o teu like, cara. Compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla para ficar bem informado de Grêmio e de Internacional. Cola no Tiger Junk, cola no Dávila. E vamos junto, cara. Vamos lá, vamos falar do Pedro Lucas, por quê? Pedro Lucas, ele quase foi parar no Atlético Paranaense. Vocês lembram disso, né? O Grêmio fez uma leitura, acreditou que o Pedro Lucas precisava de um pouco mais de experiência, de maturidade, que tinha entrado em campo, né? E ficou devendo, de fato, ficou devendo um pouco. E aí o Atlético Paranaense chegou em Porto Alegre e fez uma oferta. Empréstimo de 2 anos para ele atuar lá em Curitiba. O Grêmio aceitou, o Grêmio achou por bem, cara, vai fazer bem pro Pedro Lucas, tá? Pode perder o jogador daqui a pouco numa possível negociação, mas aqui ele tá faltando alguma coisa. Era a ideia do Grêmio naquele momento quando a gente conversava com os dirigentes. O Pedro disse, eu não vou, não quero ir pra lá, vou ficar em Porto Alegre, então me bota no time de transição, ele que estava trabalhando com o profissional já estava trabalhando com o Roger, me bota no transição e eu vou jogar lá no transição. E o Grêmio fez isso. Deixou o Pedro Lucas no time de transição e o Pedro estava treinando muito bem no time de transição. Agora o Roger, ele tem feito lá no dia a dia algumas atividades, como é de costume do Roger, de mesclar bastante o time de transição, de observar bastante os garotos junto dos profissionais, e o Pedro Lucas de novo foi chamado. E cara, o Pedro Lucas tá deitando nos treinamentos. Não é que ele tá acabando com os treinos, tá? Não é isso. Mas ele tem se destacado de uma forma que a comissão técnica e alguns dirigentes já estão olhando de novo para o Pedro Lucas com outros olhos. Ele está ainda fazendo parte do time de transição, mas está cada vez mais se reaproximando de ficar no profissional. Eu vou bater o martelo se ele já está no profissional ou não daqui a algumas semanas. Se ele for mantido, é sinal de que as coisas viraram para ele. Mas tem chamado a atenção. De novo, o Pedro Lucas, que foi formado como um meia por dentro, né, um camisa 10 praticamente, ele está atuando lateralizado, como um ponta. Um jogador que, vamos comparar aí, foi o Campaz em dado momento, que não é um extrema, é um meia, deslocado pelo lado, tentando criar pelo lado, e o Pedro Lucas tem feito exatamente isso, só que muito participativo, tá? Muito técnico, muito participativo e bastante intenso. E é isso que o Roger cobra bastante. É isso que o Roger pede para os seus jogadores lá no dia a dia. E o Pedro Lucas tem dado essa resposta e esse resultado. E é importante a gente colocar aqui, fisicamente Pedro Lucas evoluiu, e evoluiu muito. E era essa uma das críticas em relação ao jogador, e o próprio Roger tinha essa leitura. O Roger é um fã do Pedro Lucas, tá? É um admirador da potencial capacidade técnica que esse atleta apresenta, das potencialidades dele. Mas ele tinha, o Roger, uma vírgula, que é: o Pedro é fraco, é franzino. E o Pedro Lucas ele passou 2021 quase que inteiro tentando se fortalecer, ganhou alguma massa, mas não colocava aquilo dentro de campo, sabe? E agora, nos treinamentos, ele tem apresentado virtudes físicas bem interessantes, bem importantes e que estão dando algumas vantagens nesses embates que acontecem lá no CT. Ele evolui, o Roger segue observando, repito, segue trabalhando com o Pedro como se ele fosse um extrema. O Roger precisa de jogadores nessa função. O Ferreira, como nós sabemos, está parado, vai voltar só lá no final de julho. Existe uma celeuma em torno do futuro do Ferreira, se ele vai ser
né, negociado, se ele vai ficar no Grêmio, como é que vai ficar a situação dele junto à direção e à comissão técnica depois de todos os problemas, mas o fato é que o Pedro Lucas, ele está aparecendo, se destacando e talvez seja a grande notícia, pelo menos desta semana, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Um jovem que brilhou muito com a camisa da Seleção Brasileira de Base, que no Grêmio ficou devendo em dado momento, agora aos 20 aninhos, ele é jovem, cara, 20 anos, está se redescobrindo. E quem sabe, né, tirando, né, aquela capa de vergonha, de menino acanhado e mostrando pro Roger o que de fato ele pode fazer. Daqui a pouco, cara, o Grêmio ganhou um reforço para a sequência da temporada. Mas nós vamos acompanhar de perto lá no CT Presidente Luiz Carvalho esta movimentação, esta tentativa do Pedro Lucas de se reafirmar e a gente vai atualizando vocês em relação a isso. Porque a base é muito importante, todos sabem que, né, rende financeiramente, mas também rende dentro do campo. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla. Tem um jogador que não tá bem, e ele é Benítez. Tá perdendo espaço. Esse vídeo que aparece aí na tela eu conto um pouco mais de detalhes. A gente se vê. Tchau, tchau.